Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBoteco? KTO.com, acessa aqui embaixo o link na descrição. E, Mendo, a gente que acompanha a ESPN lá desde a fundação, da época do Trajano, trouxemos aqui muitas pessoas que fizeram parte daquela época e tal. A gente vê não só na ESPN, mas como nos canais esportivos como um todo, uma mudança de linguagem com relação à forma como se faz reportagem hoje em dia. Até o tempo que o canal dedica às reportagens é menor em detrimento dos debates, das grandes opiniões, do que se tinha antigamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo agora um fenômeno que eu acho que tem muito a ver também com o advento do streaming, dessas grandes reportagens ficarem até mais rebuscadas e se transformarem em documentários e a gente poder recuperar um pouco daquilo que a gente tinha todo dia na televisão, grandes histórias. E você tá produzindo uma dessas, né? Um documentário sobre, se eu não me engano, sobre o Valdemar. Que é aquele momento que é... Pô, essa Quem eu quero não saber, se né? lembra? Sim. Conta um pouquinho desse documentário, dessa ideia e contextualiza pra galera que não se lembra, claro. É isso. Por que Valdemar? Chama Por que o documentário Valdemar? Que é a pergunta do foi Cícero a de pergunta Mello. do Cícero Mello. Muito bom. E é um ano que a gente está produzindo esse documentário, justamente. É um espaço legal que a gente tem para contar histórias. E esse, agora, exatamente nessa semana, está completando 20 anos desse acontecimento que Entendi. foi o anúncio, né, do Valdemar Lemos como técnico do Flamengo. E aí a gente bolou um documentário, eu, Wagner Patti, a gente está fazendo em parceria. Aí uma equipe bem grande que a gente produziu esse documentário, a Cláudia, o Vitor, o Magesse, toda a equipe de filmagem, o Andrei na edição. Então a gente ficou um ano produzindo um documentário que conta bastidores desse momento que virou um meme, esse anúncio. E como ele simboliza ali... Por que ele é um meme? Porque ele simboliza para o torcedor do Flamengo um momento no passado que era a bagunça geral e o caos financeiro, administrativo, aquela bagunça que vivia o Flamengo. Então a gente conta no documentário por que o Flamengo chegou naquele momento. A gente vai contando desde lá da década de 90, com os presidentes, os diretores, como que foi que o Flamengo foi caindo nesse buraco. E também, em paralelo, o futebol brasileiro. O que estava acontecendo com o futebol brasileiro? Porque não era só o Flamengo, né? Sim. Os grandes clubes viviam um momento, quase todos, né? Um momento financeiro complicadíssimo. Então a gente também entrevista o Cittadini, que era o diretor do Corinthians. Porque na época o Corinthians também fez uma parceria com a Hicks Mills. E o Flamengo fez uma parceria com o ISL, que era a Salvação. As duas parcerias... naufragaram, os parceiros foram embora, os clubes ficaram à deriva, à mercê, e aí foram caindo ladeira abaixo, aí rebaixamentos, a gente vai contando tudo isso, e além de contar como que foi que esses clubes se reergueram, o Palmeiras, o Flamengo, então tem entrevista com o Bandeira, tem entrevista com o presidente do Cruzeiro para falar da SAF. Além disso, a gente conta a história do Valdemar. Quem que é o senhor Valdemar? Porque ele é anunciado ali, né? Ele é irmão do Oswaldo de Oliveira. Irmão do Oswaldo de Oliveira. E ele é anunciado como o novo técnico do Flamengo, é o senhor Valdemar. E a torcida não entendeu nada. Vocês pegaram leve no nome do documentário. Porque é Por que Valdemar? Mas poderia ser Valdemar é o caralho. Mas no fundo, Valdemar é o... no fundo, o Valdemar que é do caralho. É do caralho. Porque ele é um cara muito legal. Assim. Que legal, né? Ele é um cara que tem um projeto social. Ele e o Oswaldo, eles vieram de Realengo, que é subúrbio do Rio. E ele tem um projeto com as crianças, sempre teve. Ele parou na época do futebol e retornou agora. E é um projeto que ele ajuda as crianças, então ele tem sempre esse foco de ajudar. Ele trabalhou em seleções de base, sempre querendo revelar jovens. Ele com o Oswaldo também, ele tinha um olhar quando ele trabalhava com o Oswaldo, né? Ele tinha um olhar para esses jovens, então ele sempre teve esse caminho. E ele foi um cara que, assim, acabou vivendo, né, esse momento e sendo uma vítima ali. Então, mas será que esse momento não deu uma queimada nele para ele ter uma carreira mais sólida como técnico no Brasil? Porque ele não assim? treinou mais ninguém, né? Porque, cara, depois desse episódio, assim... Ele teve uma passagem... Olha a história como que é. Ele
ele é anunciado ali, porque o Oswaldo era o técnico. O Oswaldo pede demissão, porque estava com 14 meses de salário atrasado. O seu Madruga com com aluguel. O salário atrasado, ele pede demissão. O Valdemar, ele era CLT. Então ele fica. E aí o clube, naquela situação, quem que a gente vai anunciar? Aí anuncia o Valdemar, que era um cara desconhecido, então por isso, né, a torcida fica aquela situação toda. Em 2006 ele volta para o Flamengo. Ele leva o Flamengo para a final da Copa do Brasil. Na semifinal, ele elimina o Ipatinga, treinado pelo Ney Franco. Tem a pausa para a Copa do Mundo, ele é demitido, quem assume o Ney Franco, que era um desconhecido. Então ele tem um anúncio que ele é um desconhecido, ele sofre, depois lá na frente ele faz um bom trabalho e é trocado por um desconhecido. Eu não lembrava disso. Então a vida dele é esportiva, mas ele tem trabalhos. Ele trabalhou no Náutico, trabalhou no Figueirense, fez um bom trabalho. Trabalhou na Jamaica. Ele, antes do Flamengo, ele fez um trabalho legal com o René Simões. Ele trabalhou bastante com o René Simões no Bahia. Depois, antes disso, no Mesquita, lá no Rio, fez um trabalho legal. Mas, claro, a carreira dele ficou marcada por esse fato. Por onde ele passava, o pessoal brincava. Depois, algum tempo depois, virou meme, né? Foi mais ali no bate-bola da ESPN. O Mauro, o Lúcio, os caras do ano. O João Canalha e tal. Esse bate-bola mesmo, eles recuperam o fato e aí sim que viram um meme. Então até lá ele continua a carreira dele, porque na época foi forte, mas não tinha isso do meme. Tinha. Então ele seguiu a carreira dele. Depois que virou um meme, aí sim, aí onde ele era anunciado. Era o senhor Valdemar, é o novo técnico do time pegou tal. O estigma. Então, porque tem um gap entre o momento que acontece e o momento que ele vira meme. Então, o 2003 é o anúncio. 2003 é o anúncio. O meme vem em 2011. Olha só. Então, tem um tempo... na época, eu trabalhava na ESPN, na época do anúncio. O Cícero Mello era o repórter, era uma estrutura bem diferente. Hoje em dia é tudo rápido, né? Mas na época a produtora, ela tinha que ir numa central da Embratel, porque tinha uma antena. E ela pegava a fita, colocava num VT lá e encaixava, cabeava na antena, a gente ligava na Embratel, comprava um sinal de satélite, tinha que comprar minutos de satélite para ela enviar esse material. Aí eu ia para uma central lá na ESPN com uma fita para gravar todo esse material. Então, esse anúncio fui eu que gravei, assim. Então eu lembro de ter visto isso. E ligado, assim, na redação, falando, não, o negócio é bizarro e tal. E o pessoal montou, passou, mas não foi, assim, uma explosão, sabe? Mas para os personagens, pro Valdemar, pro Vassoura, que é o diretor que faz o anúncio, que ele fica bem marcado por isso. Depois ele não trabalha mais ali com futebol. E uma curiosidade que eu tenho. Por que tinha torcedores ali naquele dia? Então, a gente conta bastante os bastidores naquele momento. Primeiro, tem o peruano, que ele é um personagem bem importante no documentário. Ele é o líder das torcidas do Flamengo. E ele vivia dentro da Gávea. O Flamengo treinava antes no Flabarra, só que por falta de pagamento sai do Flabarra e volta para a Gávea, que não tem muita estrutura. E os torcedores vivem lá. E esse peruano, ele tinha feito um acerto com o Nunes, ídolo do Flamengo, que o Nunes seria o técnico do Flamengo. Certo. E diz o peruano e o Nunes que eles acertaram isso com o então presidente Hélio Ferraz. Só que aí no andar da carruagem muda e aí o Valdemar ia ser o técnico. Quando eles descobrem isso, ele e os outros torcedores, eles ficam enfurecidos. E eles se escondem atrás de um banner ali. Então essa que é a história. E aí quando chega pro anúncio, eles... Cara, isso mostra muito o que era o Flamengo nessa época. Caramba. Quem viu, né, cara? Porque agora agora pra voltar a ser isso daí vai ser não vai acontecer, né, cara? O Braz lá anunciando o novo técnico do Flamengo é o Bonamigo. E a torcida... E aí, eu acho que foi o treinador que teve o pedido de demissão mais rápido
da história. Fora Porque- Valdemar, né? É, Da aí hora, foi né? anunciado. Anunciado, ele nem botou a cara dele, ninguém nem sabia qual era a cara dele. Ele é anunciado e poucos segundos depois já tem o fora Valdemar. Então, acho que nunca na história um cara foi tão rapidamente Pedido a cabeça. né? no mesmo momento, em tempo real. Quando que estreia esse documentário? Vai ser dia 14 agora, Dia 14, pô. É. De você Vai falando estar agora, no eu Star quero... Plus. que é o Valdemar Day, né? Que o pessoal torcedor do Flamengo considera que é o dia do anúncio. Ah, eu não vou perder. Passa eu quero assistir, na né? ESPN e no Star Plus também. Aí a gente tá colocando simultâneo. Mas é isso, muitos bastidores. Cara, tem muitos bastidores. A gente pegou. Tem um documentário E da você ESPN dirigiu, só gringa, pra entender, você dirigiu. eu e o Wagner Patti, Ah, tá. que trabalha comigo. Uhum. Chama Catching Hell, que é um documentário da ESPN americana sobre um lance de beisebol, um torcedor que pega uma bola que vai ser um lance maravilhoso e ele acaba no meio do caminho atrapalhando o time dele. E aí eles contam os bastidores. Então a gente focou bastante assim nos bastidores também, é bem Aliás, interessante. pra quem